quando a gente sabe dizer não, a gente se liberta, né? Uhum. O não, ele é um sinal de liberdade, ou seja, quando você começa a conseguir dizer não para algumas coisas, você começa a se sentir mais livre, você começa a tomar decisões melhores, porque quem diz sim para tudo, cara, você vai ver a vida da pessoa sempre bagunçada, porque ela não consegue dizer não para nada. Verdade. E, cara, quando a gente fala em gestão de pessoas, obviamente que não é a minha expertise, Uhum. mas o que eu acho que me trouxe até aqui hoje quando eu entro no negócio? Por exemplo, eu já tive cliente que eu cheguei e falei para ele assim: bom, a tua empresa não está faturando mais e a gente não está conseguindo chegar no resultado que você espera, Uhum. porque o perfil comportamental do teu gerente, ele é S e ele deveria ser um D, ou seja, ele é um estável, ele deveria ser um dominante Uhum. ou influente. E eu tô falando da metodologia DISC, por exemplo, tá? Tá. Que é uma metodologia de análise comportamental, que ela é extremamente já conhecida, tem metodologias muito mais atualizadas, mas essa é uma de fundamento, assim. Você quer Legal. começar a aprender sobre isso, você vai para lá. E aí ele falou assim, cara, será, né? E primeiro a gente tentou fazer daquela mesma forma, não, não vamos mudar, deixa assim, fica assim e Uhum. tal, vamos tentar administrar e tal. E a gente bateu, cara, por tempo, meses, meses, e a coisa não acontecia. Quando a gente mudou e a gente aceitou, né, ele aceitou, falou o seguinte: "Cara, tá, vamos fazer isso aí, vamos ver então, vamos reposicionar". A gente não fez desligamento, mas muitas vezes pode ser reposicionamento de função mesmo. Uhum. Uhum. O que acontece? Você vê, cara, que faz uma diferença absurda. Um perfil adequado para aquela função, ou seja, não tem pessoa errada, Uhum. tem Tarefa. tem justamente o perfil que não está adequado, tem a pessoa que ela talvez não é certa para aquele cargo, ela pode funcionar muito bem em outro lugar. Então, esse conhecimento sobre gestão de pessoas, ele me ajuda porque eu olho, chego numa empresa e eu começo a olhar, pá, aquele cara tem o perfil D, I, S, C, ele tá na função errada, talvez por isso que não tá andando. Às vezes não é o processo, é a forma com que cada um de nós olha para o processo, Uhum. né? E então não adianta às vezes eu ter o melhor processo e não ter a pessoa adequada para realizar aquele processo. Então, é muito isso, tá? Eu não sou um Uhum. especialista, Uhum. mas esse conhecimento generalista que eu tive sobre marketing, sobre pessoas, sobre financeiro ao longo da minha carreira, hoje me fazem ser um profissional de vendas que consegue ter uma visão muito mais ampla e às vezes não ficar só, não, o problema é que a gente não está vendendo mais. Não. Sabe onde começa o nosso problema, Doug? É que lá na gestão de pessoas, o processo de recrutamento não está muito adequado, ou o perfil comportamental daquela pessoa não pode ser S, ele tem que ser D para esse momento, ou ele é D, ele não pode ser D, porque ele tem que ser S nesse momento, porque é um cara que vai ser mais cuidadoso com a carteira de clientes. Uhum. Então, esse conhecimento me ajuda nesse sentido, né, e aí acaba trazendo, mas não é minha especialidade, só que é dessa forma que eu uso no dia a dia. Caramba, quem quiser saber mais sobre isso, como é que é o nome? Método DISC? É o DISC, isso. Tem uma dica de leitura, que é um livro muito legal, tá. Primeiro Boa. o DISC é DISC. Eu acho que você Tá, pode colocar no YouTube, quem tá assistindo a gente aqui, perfeito. coloca no YouTube e vai poder, assim, tem vários vídeos que vão falar sobre isso, tá. Mas tem um livro que é muito legal, que Hum. eu fiz num curso que eu fiz em Portugal, que se chama Cercado de Idiotas. Né, é um nome bem interessante, onde ele pega o Thomas Erickson, ele faz o seguinte, ele pega esse disque, ele Uhum. transforma em cores, então ele vai te falar para você identificar uma pessoa que é vermelha, amarela, verde ou azul. Caramba, E aí que você massa. começa a entender as pessoas com que você trabalha Uhum. e consegue entender como você explora melhor o eu tô falando explorar, não tô falando no sentido de tirar, mas de fato de você Entendi, potencializar as entendi. pessoas da Aham, forma que aham. melhor elas funcionam. Uhum. Porque senão você fica brigando com elas, em casa, né. Por que que a minha Total. esposa age Ambiente dessa familiar é forma? assim. Por que o meu pai é assim? Cara, se você vai olhar, vendas, relacionamento, se reflete só numa palavra: comunicação. O que que muda? Todo mundo quer chegar no mesmo lugar, só que cada um tem uma forma diferente de ver como chegar. Ou Perfeito. seja, se eu não consigo entender o perfil da outra pessoa, eu fico questionando o como dela o tempo inteiro e a gente vai brigar. Se eu começo a entender, cara, é que ele tá agindo assim porque ele é vermelho, ele é um D, portanto ele vai ser mais grosseiro comigo, ele vai ser mais direto, ele é focado em resultado, ele não vai contar historinha. E aí eu começo a entender que ele é assim, eu digo, cara, esse curto e grosso dele, ele tá querendo me dizer tudo isso aqui. Entende? Porque eu Uhum. passei a entender o perfil. Então uma dica para vocês aí é estudar sobre Cara, esses sensacional. pontos. Anotei aqui, fica a dica pra galera e vou ler. Não, nunca tinha ouvido falar sobre esse livro, sobre esse método, mas acho fascinante isso, porque tem Legal. tudo a ver com marketing, com comportamento, né? E Uhum. marketing, no final das contas, a base é comportamento, né? Isso, isso. Então, eu acho fascinante isso. Anotei pra ler aqui. Valeu pela indicação. Legal.